tem diversos trabalhos desenvolvidos em andamento. Fez pós-doutorado na Division of Water Resource Engineering da Lund University, na Suécia. Trabalha bastante na área de modelagem hidrológica, hidrodinâmica, qualidade d'água, modelagem estocástica, geoprocessamento e sensoriamento remoto, e no desenvolvimento de sistemas de suporte à decisão na área de recursos hídricos. Carlos é atualmente líder do grupo de pesquisa de engenharia ambiental e recursos hídricos da UFAL. Então, Carlos, você tem aí seus 18 minutos para falar, por favor. Obrigado, professor Cirilo. Agradeço o convite de participar dessa mesa redonda. Para mim é um prazer estar falando um pouco sobre o que é que a gente está fazendo nessa linha de sensoramento remoto de geoprocessamento aqui na Universidade Federal de Alagoas. Bom, mas quem me conhece sabe que eu contribuo muito, né, na área de modelagem, matemática. Já o modelo IPH-ECO, né, ele já tem 15 anos. Né, eu desenvolvi esse modelo lá no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, com um grupo de pesquisa de limnologia e ecologia aquática. E durante esses 15 anos ele se desenvolveu bastante. A gente tem várias aplicações, fizemos uma integração completa, né, com a parte hidrodinâmica e qualidade de água, descrevendo todo o ciclo biogeoquímico, né, que a gente poderia descrever. Então todos esses processos conceituais foram traduzidos em linguagem matemática, como vocês estão vendo aí, por exemplo, uma equação de carbono, de balanço de carbono, de vegetação, para fazer simulação de macrófitas aquáticas, zooplâncton, peixes, enfim, todo o balanço dentro de um sistema aquático, né? Então, a gente fez várias contribuições nessa linha, né, na área de hidrodinâmica, simulação da distribuição de algas, variações em 3 dimensões, considerando todos esses processos do ciclo biogeoquímico. Então a gente vem trabalhando com muito isso, né, ao longo de muito tempo. Tem várias contribuições científicas do nosso grupo e nós continuamos, né, muito forte nessa linha aí. Essa semana um aluno de mestrado conversou comigo reclamando que estava sonhando com o código-fonte. Eu disse, cara, isso é um ótimo sinal, porque eu, quando estava numa fase também muito imersa no código-fonte, eu também sonhei ali dentro da célula, fazendo os pacotes de balanço. Então isso é muito comum e isso é um bom sinal, parabéns. Então o grupo ele se desenvolveu muito nessa linha, tem várias contribuições, mas faltava uma coisa. A gente desenvolveu tanto essa linha dos processos do ciclo biogeoquímico, que a capacidade de representação ela superou muito a capacidade de entendimento do sistema em função da observação, do que se conhecia em função dos dados de campo. Então, um dos problemas muito grandes que a gente se deparou foi a falta de dados para validação desses modelos, né, ecológicos, hidrodinâmicos, que tem uma complexidade muito grande, variáveis muito grandes. Então uma quantidade também muito grande de parâmetros, e precisava fazer essa validação. Então faltava essa base de dados que pudesse então chegar a fazer uma validação. E aí foi aí que em 2012 eu recebi um convite para participar de um curso na UFRN de sensoramento remoto. É um curso coordenado pelo Dr. Jean-Michel, acho que muitos de vocês conhecem. O curso ele intitulado Monitoramento da Qualidade de Água por Satélite, Teoria, Aplicações e Práticas. Jean-Michel é um pesquisador muito reconhecido na área de sensoramento remoto aplicado à qualidade de água. Ele é do Instituto do IRD, o Instituto de Desenvolvimento de Pesquisa, né, da França. E ele estava fazendo o seu pós-doutorado aqui e a gente se conheceu nesse curso. Foi um prazer imenso e foi aí que despertou o interesse em trabalhar nessa linha, porque a partir dali a gente viu que a gente tinha uma oportunidade muito grande de ter dados espaciais e com uma qualidade muito boa em termos de precisão para validar também a modelagem hidrodinâmica de qualidade de água que a gente vinha fazendo. Então foi aí que a gente entrou, né, em 2012, 2013, de cabeça assim nesse assunto, e
a gente estudamos muito, né, com relação ao que tinha de dados disponíveis, né? Hoje a gente tem uma constelação de satélites disponíveis que impressiona, né? Se a gente for comparar, por exemplo, há 20 anos atrás, quem trabalhava com geoprocessamento ficava na expectativa de 1 ou 2 satélites ser lançados, né, para começar a trabalhar com os dados de sensoramento remoto. Hoje, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é só com relação ao programa da NASA, que é a constelação de satélites somente para observação. Então, um programa americano, né, público e de parcerias, onde a gente vê os satélites exclusivamente para observação de variáveis, por exemplo, do ciclo hidrológico, de vegetação. Tem alguns sensores também relacionados, por exemplo, à chuva, né? Vocês estão vendo ali o TRMM, mas isso é só um programa, né? Programa dos Estados Unidos. Então, você tem um programa da União Europeia, cada país tem o seu programa particular, então a quantidade de informações advindas, né, de sensores orbitais é enorme e cresceu bastante. Então, hoje, a quantidade de dados disponíveis é muito superior a 10 anos atrás, e daqui a 10 anos essa quantidade também de dados vai mudar bastante, a qualidade da informação também vai melhorar e vão ter outras perspectivas. Então é uma ciência que muda muito rápido. Então, para que você esteja na fronteira sempre do conhecimento, você precisa sempre estar atualizado com relação o que está se lançando de novo, né, com relação aos produtos orbitais, as tecnologias, os algoritmos de correção, enfim, tem muita coisa nova entrando. E isso dá possibilidades, né, a diversas aplicações. Essas missões, tem boa parte, né, são gratuitas, mas também missões comerciais, com essas missões comerciais com resolução espacial, por exemplo, muito boa, né, de alta resolução espacial, alta resolução temporal, produtos comerciais que, enfim, o preço vai variar muito em função da política comercial de cada empresa, mas a gente hoje tem muitas missões gratuitas com política de dados abertos, né, de missões, né, da União Europeia, por exemplo, onde você tem dados de excelente qualidade, com excelente frequência e resolução espectral, espacial e temporal, onde a gente consegue fazer diversas aplicações sem a necessidade de contratar um serviço comercial para obter, né, dados de sensoramento remoto, dados orbitais de sensoramento remoto. Então, hoje existe uma grande, né, particularmente no campo da hidrologia, existe uma gama de variáveis que estão acessíveis por satélites, né, especificamente para monitorar o monitoramento do ciclo hidrológico. O professor Alfredo acabou de mostrar, né, variáveis, por exemplo, que estão focadas ao monitoramento da seca em si, mas tem outros propósitos, né? A gente hoje no campo do sensoramento remoto dá para usar variáveis e aplicar em vários campos, né, da hidrologia, e isso eu penso que vai ser quase que vai ser muito crescente, né? E eu penso que as agências ou as instituições que trabalham com recursos hídricos e hidrologia, no futuro bem próximo, né, vão trabalhar inevitavelmente com dados de sensoramento remoto, né, seja por satélite ou outras fontes, né, até por campo ou por sensores aerotransportados, mas inevitavelmente vão trabalhar com esse dado, como por exemplo as agências de meteorologia hoje no Brasil, que já usam muito dados, né, provenientes do sensoramento remoto por satélite. Então, a perspectiva enfim, de mudança e de transformação é muito grande. Então, daqui a 5, 10 anos vai acontecer uma revolução muito grande, né, com, por exemplo, a chegada dos 5G e com esses novos produtos, né, a gente vai poder ter uma capacidade muito grande de processamento dessas informações, e a tendência é que a gente consiga produzir produtos cartográficos, né, de alta resolução em tempo muito curto. Então isso é uma das perspectivas assim, muito bacanas na área de sensoramento remoto na hidrologia. Então tem várias variáveis, né,
Então, como vocês estão vendo aí, a gente pode usar dados de assessoramento remoto na hidrologia para mapear recursos hídricos, estimar chuva, umidade do solo, qualidade de água, evapotranspiração, cobertura e uso do solo. Então a gente já usa muito esses dados, né? Só que isso vai crescer bastante, né, com a chegada de novos sensores, né, para frente. E esses dados do monitoramento remoto, eles são usados em várias aplicações, né? Como, por exemplo, na modelagem hidrológica, a gente já usa muito dado de chuva de satélite. Umidade do solo, uso e cobertura do solo para fazer a calibração dos parâmetros. Processos hidrológicos, como, por exemplo, a evapotranspiração, já dá para fazer estimativas muito precisas, né, usando dados de satélite. Monitoramento de seca, como o professor Alfredo mostrou, monitoramento de cheias também, como ele falou. Então, tem baseado, né, no mapeamento de feições espectrais da água. Gerenciamento de irrigação, também uma coisa que o professor Alfredo comentou na palestra dele, né? Então dá para usar muito esses dados, né, para fazer classificação de culturas, mapeamento de área irrigada, sistema de alerta de inundação, de irrigação, e no monitoramento de qualidade de água, que foi onde eu entrei mais a fundo, como eu falei para vocês, né? Como a gente trabalha na modelagem hidrodinâmica e qualidade de água em ecossistemas aquáticos continentais, a gente precisava muito dessa informação de qualidade de água para validar esses modelos, né? Informação espacialmente e também temporalmente válida. Então, nos dedicamos muito à questão do monitoramento de qualidade de água, ou seja, todas essas informações baseadas em características ópticas dos constituintes físico-químicos e biológicos presentes na água, e fazer relações entre as características radiométricas que a gente consegue monitorar também na água. Então, a água tem uma complexidade óptica muito grande, né? E ela muda, essa complexidade óptica muda em função das condições. Como vocês estão vendo aí algumas fotos, né? Por exemplo, esse tipo de água aqui mais esverdeada. Então, com a presença muito grande, né, de algas, então a gente chama essa água de água produtiva. Então tem uma feição no espectro particular, como por exemplo, né, um pico de absorção aqui na faixa de 680, um pico de reflectância na faixa aqui de 700. Água limpa tem uma característica muito forte, né, de absorção depois de 500 nanômetros, né, depois dessa faixa de comprimento de onda. Então, para cada tipo de água, né, se é água limpa, produtiva, água com sedimentos, você tem uma feição característica com relação à curva, né, a curva espectral daquela água. Então, é como se cada condição na água, em função da concentração dos constituintes químicos, biológicos, desse uma assinatura particular àquela resposta, né, hiperespectral daquele alvo, né, que é a água com a presença de constituintes, né, químicos e biológicos. Uma coisa muito importante também, que é um desafio muito grande no assessoramento remoto da qualidade de água, é fazer a avaliação da heterogeneidade espacial. Como vocês estão vendo aí, as concentrações dos constituintes químicos e biológicos na água podem mudar muito no espaço, né? Na ordem, por exemplo, de metros, você já pode ter mudanças significativas na concentração. E isso é um grande desafio para o assessoramento remoto, ter dados de assessoramento remoto adequados que consigam captar essa variabilidade espacial das variáveis químicas e biológicas presentes na água. Outro desafio também é ter, né, um produto válido também com relação à distribuição dessa variabilidade temporal. Então, como vocês podem ver aqui na figura, a cada foto dessa aqui é uma hora, em uma hora diferente. Essas são fotos tiradas de uma boia de monitoramento que está fixa no espaço. Então você tem uma câmera ali apontada para a água tirando uma foto a cada hora. E a gente percebe uma variabilidade grande também, né, no tempo, uma distribuição temporal durante o dia. Então é importante, por exemplo, considerar produtos de assessoramento remoto que consigam capturar
essa variabilidade temporal também. Outro ponto muito importante no sensoramento remoto à qualidade de água é o problema da correção atmosférica, em função dos constituintes aqui presentes, né, no ar atmosférico. Então, esses constituintes, vapor de água, oxigênio, CO2, enfim, todos os gases, né, que estão presentes ali, vão ter esse efeito aqui, vão ter esse efeito de difusão, né, de parte dessa luz, tanto na atmosfera como na água, e essa luz difusa na atmosfera, em função dos constituintes, né, presentes na atmosfera, e também refletida aqui diretamente da água, vão afetar a leitura, obviamente, né, do comportamento do alvo, né, porque essa leitura aqui vai estar influenciada também por esses outros fatores, né? Então a gente não consegue fazer uma leitura pura da radiância emitida pela água, né, em função das suas características físico-químicas puramente. Então você tem interferência também, né, de fatores presentes aqui na atmosfera e do próprio da reflexão aqui na superfície da água. Outro fator importante aqui é o efeito do Sanglit. O efeito do Sanglit é em função aqui da inclinação em relação à nadir do satélite, em relação aqui à inclinação do Sol, aqui da radiação eletromagnética. Então, em função dessa angulação, você pode ter esse efeito aqui, ó. Essa região prateada é exatamente o efeito de Sanglit, né? Então, o satélite ele enxerga essa reflexão direta da água para ele, né? Então esse efeito de prateamento é muito ruim, porque a gente não consegue enxergar exatamente as feições aqui que estão associadas, né, à variação das concentrações dos constituintes presentes na água. Então é muito importante, por exemplo, fazer essa correção da correção atmosférica, levando também em consideração o efeito do Sanglit, que é a reflexão especular que ocorre na superfície da água. Então, um ponto importante nessa questão, depois de obter todo esse conhecimento, foi a partir para trabalhar, né, no assunto, e foi aí que em 2013 a gente conseguiu aprovar um projeto de pesquisa no CNPq para fazer a avaliação de indicadores de qualidade de água através de sensoramento remoto num ecossistema aquático aqui em Maceió, que é o Complexo Estuarino Lagonar Mundaú-Manguaba. Então a gente conseguiu esse projeto do CNPq, também a gente teve uma felicidade de conseguir outro projeto financiado pela FINEP, esse com um aporte de recurso maior, que deu então para adquirir diversos equipamentos. Então a gente, aqui na universidade, a gente conseguiu uma infraestrutura muito bacana para fazer o monitoramento radiométrico e também da qualidade de água. Pode ser paradoxal, né? Você diz, você está trabalhando com um satélite, dados remotos, e você está fazendo monitoramento no campo. Mas não é paradoxal, porque realmente você precisa primeiro validar esses produtos de satélite e saber se realmente essas estimativas dos constituintes, né, químicos e biológicos presentes na água são válidas. E para você fazer isso, você precisa exatamente do monitoramento. E esse monitoramento ele não é um monitoramento simples, né? Ele requer, por exemplo, né, um monitoramento em larga escala no tempo, em alta frequência no tempo. Ele requer o monitoramento de variáveis radiométricas. Ele requer o monitoramento da qualidade de água. Então a gente adquiriu sensores para fazer o monitoramento, né, de qualidade de água e também aqui de nutrientes, a concentração de nutrientes. Então é um monitoramento muito específico que é importante para fazer essa validação. Então esse foi o desafio. Acelera, por favor. Sim, o desafio foi esse, então, a fazer uma validação dessas características radiométricas, né, com monitoramento aí da qualidade de água. Então, fomos para campus, fizemos monitoramento ao longo de 4 anos dessas variáveis, dados radiométricos, clorofila, sedimento, SIDOM, disco de SEC, e conseguimos fazer a validação. Então aqui vocês estão vendo uma comparação da linha preta, certo? Que é a linha de campo, medida em função dos radiômetros, que a gente consegue medir em campo a reflectância.
E aqui são os dados de satélites, essas outras curvas, aplicando diferentes algoritmos de correção atmosférica. E aí a gente observa, né, que alguns produtos, né, conseguem fazer uma correção atmosférica muito boa e podem ser usados então para fazer estimativa então de variáveis relacionadas à qualidade de água. E foi assim que a gente fez. Então a gente primeiro fez estimativas de clorofila A, que é o pigmento presente no fitoplâncton, é o pigmento que está associado às algas, né? Então a gente desenvolveu vários modelos e conseguimos, né, apresentar aqui equações matemáticas muito boas, né? Como por exemplo com coeficiente aqui de determinação acima de 0,99 para fazer estimativas então da clorofila A com dados de reflectância de campo. E também, né, desenvolvemos modelos aqui com acima de 0,9 aqui o R2 com dados de satélite usando por exemplo dados do Sentinel-2 com correção atmosférica e sanguínea. Aqui são alguns gráficos aqui de correlação, aqui usando o Sentinel-2 e aqui usando o MODES. Então, validamos dois produtos, né, tanto os dados do MODES e também do Sentinel-2, e vocês observem aqui, né, uma correlação altíssima, né, usando os dados do Sentinel-2. Agora, qual era o ponto, né? Dados do MODES, a gente tem há mais de 20 anos, né, dados do MODES. Então, daria para fazer séries temporais bem robustas, né, usando essa grade de 1 km por 1 km do MODES. Então, foi assim que a gente fez e conseguimos, então, mapear como é que era essa variabilidade, tanto no espaço como no tempo, tanto para a Laguna Mundaú, como vocês estão vendo aqui, aqui são clusters de variabilidade na Lagoa Mundaú. Aqui seria a variação temporal média da concentração de clorofila A para cada cluster desse, né? E aqui para a Laguna Manguaba também, são regiões, né, similares, né, de variabilidade, vocês estão vendo aqui, e aqui a variação temporal em cada cluster desse. E com o produto do Sentinel, conseguimos aqui fazer um produto cartográfico de alta resolução com relação à clorofila e infelizmente o Sentinel não tem uma série temporal tão extensa como o MODES, mas dá para fazer diversas aplicações agora, né, com modelos de clorofila validados aqui para o CELME. Então, a partir daí a gente fez várias publicações, né, em veículos aí científicos, né, reconhecidos, né. A última, por exemplo, Remote Sense of Environment, essa publicação onde a gente tá tendo muita aceitação em função do que a gente está fazendo. E a gente conseguiu recentemente aprovar mais um projeto de pesquisa onde adquirimos uma câmera hiperespectral que pode ser aerotransportada, né, com drone. Então adquirimos esse conjunto inteiro, câmera, gimbal para estabilizar a câmera, drone, e já começamos a fazer os nossos primeiros voos. Aqui um voo na UFAL, né, para fazer mapeamento hiperespectral. Aqui outro voo onde a gente está vendo aqui as imagens, e com esse monitoramento a gente consegue fazer um mapeamento de altíssima precisão espacial. Aqui cada célula dessa tem 50 centímetros, e também uma alta resolução espectral, porque essa câmera tem 270 bandas. Então um satélite, né, por exemplo o Sentinel-2, são 7 bandas na faixa do visível e do infravermelho próximo, e essa câmera então tem 270 bandas. Então a possibilidade de fazer modelos mais precisos aumenta, né, bastante. E para finalizar então os desafios de monitoramento de qualidade de água, monitoramento remoto. O primeiro é ampliar a questão da medição das propriedades ópticas. A gente precisa fazer isso para vários ambientes, né, e desenvolver modelos radiométricos, né, com o uso dessas imagens. Considerar a nova geração de sensores orbitais e aerotransportados, como por exemplo o Sentinel-3, que recém, né, em 2018, lançou o último sensor, né, o último satélite. Tem 21 bandas na faixa do visível e infravermelho próximo, 300 metros por resolução espacial, e um dia de resolução espacial. Então isso abre um leque de possibilidades de aplicação, não só no campo da qualidade de água, mas para outras variáveis do ciclo também hidrológico. Fazer mais com menos, né? Cada vez a gente tem menos recurso,
em função das agências de fomento de pesquisa, e a gente precisa empregar para fazer produtos de alta qualidade nesse ramo e fazer criação, por exemplo, de um hub de hidrologia espacial, onde todo mundo consiga se beneficiar, quem está trabalhando com hidrologia espacial, automatizar, por exemplo, o uso de dados de satélite com equações que já estão validadas e colocando isso, né, para a sua comunidade científica. Então isso é muito importante, porque tem muitas agências de pesquisa que ainda não têm facilidade de trabalhar com esses dados de satélite. Então isso precisa ser acessível e disponível para a comunidade. E outro desafio é o desenvolvimento de modelos globais, né, para estimativas de variáveis de qualidade de água e produtos cartográficos de alta resolução. Além do sensoriamento remoto, a gente vem trabalhando com outros produtos, né, na área de geoprocessamento aplicado à gestão de águas, como o Sistema Integrado para a Gestão de Águas, né, o SIGA, que vocês estão vendo aqui, e o FlowHub, que é uma plataforma também de ferramentas web para a gestão de águas. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, a gente está desenvolvendo esse produto, que é o Sistema Integrado para a Gestão de Águas, e aplicando em várias agências, né, de recursos hídricos. A APAC é uma delas, a SEMAR também já está também aplicando o SIGA. Então, o SIGA tem um sistema administrativo, tem um sistema de suporte à decisão para fazer balanços, né? Tem a parte de registro da base, então tudo fica numa única base hidrológica, então as bacias já estão todas processadas, os trechos de rios também já estão todos processados, a emissão de parecer automático, relatórios anuais comunicando com a ANA e o histórico, né? Todo isso em desenvolvimento, né? Num banco de dados que dá para recuperar esses dados caso aconteça algum erro, e em função de auditoria a gente pode fazer a recuperação. E para finalizar, eu só queria apresentar para vocês esses produtos, né, que a gente está desenvolvendo no FlowHub, que é uma plataforma de ferramentas web, onde vocês podem fazer em ambiente web um projeto para fazer gerenciar os dados hidrológicos, fazer o recorte dos dados hidrológicos, por exemplo, usando um shape, né, que pode ser importado através dessa ferramenta, avaliar, por exemplo, o gráfico de Gantt, fazer a comparação entre duas estações, o hidrograma, o cotagrama, exportar esses dados, fazer os dados de máxima, de mínimo, isso tudo disponível na plataforma web sem a necessidade de instalar nenhum programa de computador. Exportar esses dados, né? Fazer, por exemplo, né, delimitação automática de bacias baseado nas autobacias em função, por exemplo, da localização da foz. Aqui vocês estão vendo uma localização de foz, e ele automaticamente faz o recorte da bacia em alta resolução, e vocês podem baixar esses dados de autobacia para trabalhar com os modelos hidrológicos. Então isso são ferramentas, né, de geoprocessamento que também são aplicadas para a gestão de águas. Era isso que eu queria mostrar para vocês, queria agradecer e desculpar o tempo aí que eu fui além. Obrigado, professor.